Sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa focada num dos textos mais influentes de toda a história humana. Hoje, a gente vai fazer um estudo bem aprofundado, totalmente focado nos relatos de Gênesis, capítulos 1 e 2. E olha, não importa se a perspectiva de quem está acompanhando é de pura fé, de ceticismo ou só aquela curiosidade intelectual, sabe? O nosso objetivo aqui é olhar para esse documento antigo com muita honestidade e explorar ideias incríveis que, literalmente, moldaram civilizações inteiras pelo mundo. É uma jornada e tanto, e os visuais que preparamos vão ajudar muito a desvendar a estrutura genial por trás dessas palavras milenares. Bora lá? E para começar do jeito certo, a gente precisa parar para refletir sobre aquela que talvez seja a pergunta mais antiga e fundamental da humanidade. É engraçado porque a gente costuma achar que as maiores dúvidas são aquelas bem filosóficas, tipo, existe vida após a morte? Mas tem uma questão ainda mais básica e, parando para pensar, bem mais perturbadora. De onde veio tudo isso? O universo, a vida, a própria existência. Pois é, há mais de 3.000 anos um texto se propôs a responder exatamente essa questão colossal, e a abordagem que eles usaram continua surpreendendo os estudiosos até hoje. O nome Gênesis, que a gente usa tanto hoje em dia, vem do grego e significa origem. Mas, lá atrás, os antigos hebreus chamavam esse livro de Bereshit, que é, na verdade, a mesmíssima primeira palavra do texto, no princípio. E é fundamental a gente entender logo de cara que essa é uma narrativa poética com uma beleza estrutural imensa. É um relato desenhado especificamente para responder quem fez as coisas e por que fez. Ou seja, não é um manual técnico ou científico explicando como o universo surgiu, o passo a passo exato. É, na verdade, uma exploração riquíssima de significados e propósitos vitais. E aí o relato já começa com uma ação super específica e forte. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo hebraico para criou aqui é bará, e tem um detalhe absolutamente fascinante sobre essa palavra. Em todo o texto do Antigo Testamento, sem exceção, ela tem única e exclusivamente Deus como sujeito. Refere-se àquele tipo de ação que produz um resultado 100% novo e imprevisível, surgindo do nada absoluto. É a famosa criação ex nihilo, um conceito que vai muito além da capacidade de compreensão humana. Na sequência, o texto descreve o estado inicial de tudo usando uma expressão bem sonora e misteriosa, tohu vavohu. Basicamente, a Terra estava sem forma, totalmente vazia e mergulhada num caos profundo e escuro. E a forma como a narrativa resolve essa bagunça toda é o que mais chama a atenção. Pela força da palavra falada divina, com um simples comando de haja luz, a ordem e a estrutura começam na mesma hora a tomar conta daquele vazio todo. É impressionante. O som cria a realidade e espanta o caos. Ok, vamos mergulhar nisso. Observem bem a elegância da arquitetura desses 7 dias de criação. O autor não joga os eventos no texto de qualquer jeito. Existe um padrão incrivelmente claro aí. Nos dias 1, 2 e 3, o mundo é primeiro estruturado. Cria-se o tempo, o espaço e separam-se as águas da terra firme. E aí nos dias 4, 5 e 6, esses exatos espaços preparados são preenchidos e habitados. O céu ganha os luminares, as águas e o ar recebem os peixes e as aves, e a terra firme recebe os animais e os humanos. É um design narrativo de cair o queixo pela simetria. E tem mais, há detalhes nessas etapas que eram literalmente revolucionários para a mentalidade do pessoal no mundo antigo. Naquelas antigas religiões do Oriente Médio, o sol, a lua e as estrelas eram adorados com muito temor, vistos como deuses superpoderosos. Esse relato desmistifica isso na hora, rebaixando os astros ao status de meras criações. Além disso, a intencionalidade é muito marcante. Depois de cada ato, o texto repete como um refrão que a obra era boa. E, para fechar com chave de ouro, no final do 6º dia, a narrativa sobe o tom e diz que tudo era muito bom, colocando um baita valor positivo nesse universo recém-organizado. Vamos seguir e ver como isso se constrói, porque agora a gente chega na grande virada do texto, a criação da humanidade. De todas as obras cósmicas fantásticas criadas até aqui, apenas o surgimento da humanidade é precedido por uma pausa narrativa totalmente intencional. Em vez de ser só um simples comando, o texto traz uma deliberação solene, grandiosa mesmo. Façamos o homem à nossa imagem. Esse uso do plural, façamos, marca uma parada, uma espécie de conselho celestial. Isso mostra que a criação humana não é só mais um item ticado numa lista de tarefas, mas sim um evento central, que exigiu uma atenção super especial e cuidadosa do Criador. E isso ilustra de forma brilhante o conceito revolucionário da Imago Dei, ou imagem de Deus. Para a gente ter uma noção do choque cultural que isso representou, basta olhar para o mundo antigo. Lá, a ideia de carregar a imagem divina era um privilégio exclusivíssimo, usado basicamente para justificar o poder e o domínio de reis e faraós sobre o povo comum.
O relato de Gênesis democratiza isso de um jeito muito radical. O texto tem a coragem de afirmar que todo e qualquer ser humano é feito à imagem de Deus, homens e mulheres, lado a lado, sem importar a origem, o dinheiro ou o status social. Todos possuem, desde o comecinho, uma dignidade inalienável e divina. A profundidade desse momento fica ainda mais rica quando a gente repara nos termos originais. É sensacional o belo jogo de palavras que acontece no hebraico. O ser humano, Adam, é formado do pó da terra, Adamá. É um lembrete poético de que a humanidade é, de fato, parte integrante da criação, tendo uma ligação íntima e inquebrável com o solo em que pisa. Só que o texto não para aí. Ele continua dizendo que essa matéria terrena, super comum, foi animada por um sopro vital especial e sagrado, vindo do próprio Deus. É literalmente a união do terreno com o divino. Com essa base teológica milenar bem estabelecida, vamos avançar para 3 reflexões práticas para o nosso mundo moderno. A primeira grande reflexão que a gente tira daqui é a afirmação filosófica fortíssima de que o mundo não é fruto de um mero acidente cósmico sem sentido. A insistência poética do texto em repetir que a criação era boa prova que existiu uma intenção, um propósito original. E quando passamos a enxergar o mundo e a natureza através dessas lentes, isso altera drasticamente a forma como tratamos o meio ambiente. O universo não é um depósito gigante de material descartável, é uma obra de arte valiosa que merece o nosso mais profundo respeito e cuidado. Agora, o que é realmente interessante aqui é o peso moderno dessa ideia da Imago Dei, o reconhecimento de que as pessoas não são engrenagens biológicas complexas, nem simples máquinas feitas para produzir resultados numa sociedade acelerada. Carregar a imagem divina significa que a humanidade tem um valor intrínseco, que ninguém, de forma alguma, pode tirar. Significa que fomos dotados de capacidades imensas de manter relacionamentos reais, de exercer a criatividade e de possuir um senso moral elevado. É, sem dúvida, a afirmação mais poderosa que existe para defender os direitos humanos e o respeito mútuo. A terceira reflexão nos leva direto ao desfecho desses 7 dias, o Shabá. A palavra significa literalmente cessar, terminar, parar. Numa cultura moderna globalizada que vive idolatrando a produtividade ininterrupta, essa ideia de parar soa quase como uma rebeldia. No relato, o descanso é elevado a um patamar sagrado. E o detalhe de ouro é que não tem nenhum sinal de fadiga ou cansaço divino. A pausa acontece puramente porque a obra foi concluída de forma muito bem sucedida e perfeita. O ato de pausar para celebrar o que foi feito faz parte do design original para uma vida realmente saudável. Então, um ponto crucial é entender a provocação final que esse relato magistral deixa no ar. A história culmina num ambiente chamado Éden. E adivinhem só o que essa palavra significa? Exatamente, delícia. A narrativa mostra que a divindade não buscava criar escravos serves, mas sim oferecer amizade. Tem ali um jardim para ser cuidado, responsabilidades para assumir e um nível surpreendente de liberdade. É uma visão profundamente humanizadora que fecha com uma grande e ecoante pergunta. Com todo o valor e dignidade que recebemos, será que a humanidade vai usar livremente sua capacidade de escolha para cuidar desse mundo tão maravilhosamente estruturado? É uma indagação poderosa que, confesso, continua desafiando a gente a entender quem somos e qual o nosso verdadeiro papel em tudo isso.